Estou aqui com a minha amiga Márcia Silveira, no nosso Papo na Fé. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite e espero que tu goste desse nosso bate-papo, porque é tão bom assim quando a gente pode falar sobre as coisas de Deus, falar sobre empreendedorismo, tudo, né, o que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada é uma honra estar aqui, né? Um pouquinho nervosa de estar com a Silene, mas agradeço a Deus pela oportunidade e a vocês também. Muito obrigada. E tu sabe, né, eu tenho visto bastante coisas, né, dos teus trabalhos e eu tô curiosa para saber de tudo que tu faz, né? Tu é uma empreendedora. Tu vai contar um pouquinho para nós Sim. sobre tudo que Deus fez na tua vida. Mas, primeiramente, eu queria saber como Deus chegou de fato na tua vida. Conta para nós. Então, na verdade, esse nome, Jesus, ele já esteve em vários contextos, assim, da minha infância, da minha adolescência. Mas eu, de fato, tive um encontro com Deus quando eu já tinha 20 anos. E a minha mãe teve um problema de saúde, um câncer, né? Muito sério, um câncer no sistema linfático. E ela esteve para morrer, assim. Teve 49 quilos, perdeu todo o cabelo. E o médico, então, foram 8 meses dentro do hospital de clínicas, vivendo com ela todo esse processo. Eu já nem ia mais para casa. Na época, eu me lembro que eu trabalhava em Porto Alegre. Eu fazia direito e trabalhava num escritório lá. Então, eu saía do estágio e vinha direto para o hospital. Morava lá, literalmente. Tinha meu guarda-roupa, tinha minha cama no hospital de clínicas. E era mais fácil para mim, porque eu já estava em Porto Alegre. Sim. Então, nós somos 6 irmãos, mas então eu ficava nesse processo. Então, foi bem dolorido. Mas tu morava com ela nessa época? Não, já era casada, já tinha... já tinha a nossa filha e o meu marido ficava com ela, então. E aí, um belo dia, o médico nos chamou e disse, olha, chama todo mundo porque não temos mais o que fazer com a tua mãe. E nesse processo tinha uma missionária, amiga dela, que morava no nosso bairro, que ia visitar ela. Uma vez por semana ia no hospital, né, para ministrar sobre ela. E então, quando o médico falou isso, eu chamei os irmãos e também chamei a missionária. Então, quando ela chegou lá, ela falou, olha, ela estava ali conversando e nos confortando, né, para esse processo. E veio uma palavra de Ezequias para ela. E ela disse, então ela contou para nós, os 6 irmãos estavam ali, e ela contou essa história, né, do rei Ezequias. E ela disse, se vocês 6 fizerem hoje uma aliança com o Senhor, Deus vai acrescentar dias na vida da tua mãe. Hoje nós sabemos que ela falou aquilo ali só por fé, porque Deus não tinha revelado nada para ela. Olha Mas aí. por fé ela falou, então, fizemos essa aliança com o Senhor. E hoje a minha mãe está aí com 70 anos. Olha, que Até me benção. emociono de falar. Mas ela está aí com 70 anos, curada, indo fazer, capelã nos hospitais, indo fazer esse papel, né? A gratidão dela. A gratidão dela. Então, o Senhor não acrescentou só 15 anos, né? Deus acrescentou muito mais anos e vida em abundância na vida dela. Porque ali ela foi curada não só do corpo, né, mas também da alma e de todas as doenças que vinham, né, com esse processo de câncer. Então, foi nesse momento que a gente, de fato, se entregou para o Senhor, né? Eu e os meus irmãos. Mas tu não tinha ainda nenhum contato? Já tinha ouvido falar do Senhor, já tinha ido em igrejas, porque ou tinha uma amiga da minha mãe, que eu acho que Tu era simpatizante. Aquela que não tinha compromisso, entendeu? Então, o Senhor sempre estava nos nossos contextos, assim. Ou era na infância, através da amiga da minha mãe, que levava a gente na igreja. Com 15 anos, a minha mãe era de outra religião, de uma religião afro, de matriz africana, né? E ela simplesmente apareceu uma tarde lá, umas pessoas procurando um terreno para comprar, para abrir uma igreja. E a minha mãe, naquela hora, disse assim, olha, eu tenho esse terreno aqui do lado, eu não quero vender, eu dou para vocês fazer a igreja. Capaz. E ela deu para fazer a igreja Deus e Amor. Então, até hoje tem aquela igreja do lado do nosso terreno, hoje é meu irmão que mora, né, onde nós morávamos. Qual a cidade? Sapucaia, na Boa Vista. E ela, então, deu aquele terreno. Então, ali também, a igreja do lado, né, acabava que tu ia, frequentava, mas nunca tive um compromisso com o Senhor. Então, como eu te disse, eu conhecia de ouvir falar, né?
Mas a experiência Sim. com Deus foi nesse tempo de doença da minha mãe. Mas E olha daí só, não nós- querendo te cortar, mas agora tu falou, olha o que que é os caminhos de Deus. Nossa, Lá atrás, ela já com o coração abençoador, muito forte. ela abençoou, deu uma igreja, porque convenhamos, né? Não é era um qualquer um que faz terreno, isso. Era um terreno. Dá um terreno para uma pessoa e ainda que tu não conheça. Mas o que que aconteceu? Deus viu o coração dela. Na hora da luta, Ele socorreu. olha o presente que Deus deu. É a colheita. Ela plantou Ela semeou. lá atrás, né, doando. Ela não sabia o que que ela estava fazendo. Não sabia. Assim, ela era de uma religião de matriz africana. Imagina. Era diferente do que eles estavam Desconhecimento querendo. total. Mas ela tinha Deus. Ela tinha um coração já bondoso. E aí, na hora que ela precisou, na hora Senhor da socorreu. angústia, o Senhor veio e socorreu. Que lindo. É Foi forte muito isso. Foi muito forte. Foi muito forte. E nesse processo, então, claro que eu costumo dizer para as nossas mulheres ali, né, que a gente trabalha, que o processo de conversão, ele é no caminho, né? Com certeza. Todos os dias tu te converte um pouco mais. Então, processo. É um processo. Então, mas de fato, conhecer Jesus, né? A gente conheceu nesse momento Pela de maior dor. Que nem eu. Nunca é, né? Nunca Deus, é. ele nos chama em qualquer situação. Ele quer que a gente venha para ele no momento feliz, mas a maioria das vezes a gente não tá, né, focado em Que ver. nos momentos felizes a gente nem tá aí, né? Não, a gente tá distraído, né? Mas quando a gente tá no momento da dor, que a gente vai pedir socorro para Deus, ele tá ali para nos ajudar. Comigo aconteceu isso, foi através da dor, né, que Deus veio, me curou. Então a maioria de nós vem pela dor. Pela dor. E não que Deus goste disso, mas é aonde a gente para escutar e A pedir gente tá ajuda. mais vulnerável, né? Vulnerável. A gente tá mais sensível também à voz, porque quando a gente tá muito feliz, Não, a hoje gente não, hoje conhecendo Com Jesus, ele certeza. está conosco. Mas naquele período onde a gente recém tá A conhecendo, gente acha né? que a gente não tem problema. A gente acha que a gente Se a gente tem uma vida, né, aos olhos humanos, boa, um casamento bom, sem doença, trabalhando, tá tudo tranquilo, eu não preciso de Deus. Exatamente. E às vezes é na hora da dor que a gente chama ele e aí vem esse despertar junto. Porque eu sempre digo, a gente acha que é nós que escolhemos seguir Jesus. Não. Mas não, é ele que nos escolhe. Ele já nos escolheu desde o ventre, né? Ele nos escolhe. E Deus ele do nos bem. escolhe por um propósito. Uhum. Deus, ele é Exatamente. maravilhoso. Mas depois disso, daí começou a tua caminhada. Aí a gente teve, né, vários processos, né, até hoje chegar onde a gente está, Aham. né? Mas ali a gente começou essa jornada, então, apaixonada por Jesus, né? Porque tu imagina, a nossa mãe, a minha mãe é uma guerreira, né? Um exemplo para nós. Há muitos anos atrás, ela criou 6 filhos sozinha, né? E a minha Se mãe é hoje parecida nossas histórias. se hoje já é difícil, Minha né, mãe criou com 5 toda essa liberdade e aceitação que a mulher tem, tu imagina há 40 e tantos anos atrás, uma mulher sozinha com 6 filhos. Então, assim, ela é tudo para nós, sabe? E Sim. ver ela ali indo embora, nossa, e daí em menos de uma semana o Senhor te devolver a vida para ela. Então não tem como tu ficar imune a isso, Não, né? A não. esse amor, a esse milagre que aconteceu. Então ali nós nos apaixonamos. Hoje a minha irmã é pastora, né? A Danessa, Sim, casada uma com... querida. É uma bênção. Nossa pastora, né? Eu digo. E as outras irmãs. Então, nós somos 3 meninas e 3 meninos. Hoje nós temos um irmão só que não está nos caminhos, assim, que não está congregando, vamos dizer assim. Mas está passando um processo que é milagre em cima de milagre, né? É só o tempo. E Deus, Questão de o tempo. Senhor está resgatando, né? E é constrangedor esse amor, porque a gente pensa assim, nossa, mas eu não faço nada para merecer. E ele mesmo, foi palavras É deles. pela graça, né? É pela graça. Só pela graça. Então ele mesmo diz, mas o que que eu fiz para merecer tanto? Tu não fez nada, é pela graça, né? Por causa dele, não é? Enfim. Então Que é lindo. lindo isso. Tu sabe que tu comentando agora da tua família, dos teus irmãos, eu lembro muito da minha família também. Porque eu perdi meu pai cedo. Eu tinha 16 anos. Meu pai, 45.
Nossa, muito jovem. Minha idade, 46 eu vou fazer agora. E ele saiu para uma pescaria e não voltou. Voltou num caixão. Então, para nós, foi muito difícil. A gente é de Porto Alegre, mas eu já namorava o Fábio, né? Uns 9 meses. Só que eu tenho uma irmã gêmea, era eu e ela, né? Com 16, um meu irmão com 14 e 2 pequenininhos. Nossa. Uma de 4 e um de 2. Então, foi bem difícil. A minha mãe, com a minha idade de hoje, com, Tu imagina né? o que fazer, né? O que Como tu fazer. te pega. E era ele que cuidava das contas, ela não precisava se preocupar com isso. Então, tu imagina, o mundo desabou nela. Então, eu digo, lá naquela época, Deus já estava trabalhando, né, na nossa história, na nossa vida, que o Fábio teve a ideia de a gente vir morar em São Leopoldo. Imagina, eu estava namorando ele há 9 meses. Meu pai faleceu em novembro, no feriadão do 15 de novembro. Nossa. E julho a gente já veio morar em São Leopoldo. Então foi tudo novo, uma nova vida, uma nova casa, né? Uma nova história. Mas eu digo que lá Deus já estava, sabe, Hoje a gente mexendo, sabe, né? mexendo na nossa história para a gente estar agora aqui, né? Agradecendo e lembrando. Então, a minha mãe também é uma guerreira, sabe? Lutou, batalhou muito, sempre assim, ó. Nunca vejo ela dizer não, nunca tá cansada, tá sempre disposta. Eu digo, mãe, tu parece que tu é mais disposta que eu. É que nem a mãe com 70 anos, guria. Tu olha, É o tu não cuidado diz de que Deus, tem. é o cuidado de Deus. E hoje ela tá na igreja, né? Todos eles vieram através da minha cura, mas todos nós, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, tá todo mundo na igreja. Então, que foda. eu digo a igreja, a gente fala muito igreja, não é igreja, mas No Senhor, né? no Senhor, porque a Sim. gente sabe, assim, o quão generoso ele é, né? Bondoso. Sim. Ele, tudo que ele toca, ele transforma. Então, Amém, é eu achei verdade. muito parecida, assim, a nossa Bem parecido. história, né? Bem E parecido. que Deus vai construindo do jeito dele. Depois tudo vai fazendo sentido, né? Depois tudo começa a fazer sentido. Hoje a gente olha para detalhes lá atrás e a gente vê desde a infância A mão de Deus. que a gente vê, né? O Senhor já me cuidava lá. Né? Com tantos Exatamente. casos de abuso que a gente vê hoje, a minha irmã que é conselheira, né? A Sim. gente sofre muito com todos esses casos que a gente acaba sabendo em função desse contexto dela. E nós também tivemos uma infância onde ela cuidando, a minha mãe cuidando de 6 crianças, precisava trabalhar, então ficava um aqui, um ali. Exatamente. E a gente entender, né, que Deus guardou, que coisas aconteceram, abuso, sim, mas coisas piores diante do que a gente vê hoje Exatamente. poderiam ter acontecido, né? Então a gente vê a mão de Deus nos guardando. Hoje a gente sabe que é a mão de Deus nos guardando desde bebê praticamente, né? Então, é o Senhor, é esse amor, né, que nos constrange todos os dias. Ai, é lindo, né? A gente tem tantas histórias, tanta coisa para falar, mas principalmente eu falo de nós querer transformar vidas. Eu acho Sim. que Deus, ele dá um propósito para cada uma de nós, né? Mas o principal é para a gente falar do amor dele e para nós transformar a vida das pessoas, né? Sim. Através da palavra, através de testemunhos, porque Eu digo isso ali no MEC, né, que daqui a pouco a gente vai entrar já nesse assunto, mas tudo que a gente faz, né, o propósito de tudo isso é fazer o nome Propósito de maior. Jesus conhecido. isso aí, fazer ele famoso. A missão é fazer o nome de Jesus conhecido. O propósito é o meio pelo qual a gente faz isso. Umas no Exatamente. empreendedorismo, outras, né, enfim, no meio da música, nas diversas áreas, né? Mas o propósito de tudo é fazer o nome de Jesus conhecido para que ele, então, transforme vidas, né? Ele veio para isso, né? Para nos transformar. Amém. E eu sei que tu é uma empreendedora, quero que tu comente um pouco sobre o trabalho, né? Que não só tu, mas É todo um time, é lá, um né? time. É um Quero time. que tu fale, né, da Numec e do que vocês fazem. Eu acho muito lindo o trabalho de vocês. Foi o ano passado que eu fui lá, né? Foi em maio. Eu acho que foi Foi o ano... em junho de 2022. Ai, passa rápido. Rápido, né? Nossa! Já vai fazer. A gente tá de aniversário esse mês, Olha inclusive. só. E queria que tu contasse um pouquinho sobre esse empreendimento, esse empreendedorismo Nosso de vocês. Projeto de Deus. Então, como que o Numec apareceu, né? Eu sempre fui empreendedora, né? Eu, desde cachorro quente, sempre Eu fui. nunca.
Eu Não sou nada eu vi um episódio. Tu não sabe o que acha? é. Toda mulher, a gente costuma dizer lá no Numec, Só ser do reino, pra falar de Deus, aí sim, né? toda mulher, ela é empreendedora. Sim. Por natureza, porque empreender é investir, Claro. é ver oportunidades aonde outro não veria. Então, assim, tu vê oportunidade em mulheres, tu vê oportunidade na tua Sim. casa, tu vê oportunidade o tempo todo. Então, nós naturalmente somos empreendedoras. Então, não diga mais que você não é empreendedora. Então, como é que o Numec nasceu? Eu sempre fui empreendedora, então desde vender cachorro-quente, computadores, eu sempre fui assim, sempre tive a capacidade de me automotivar, eu nunca precisei, acho Tava que na por veia toda, já. por toda assim a história, né, desde pequena a gente teve que se reinventar, Sim. então eu fui desenvolvendo essa habilidade e consegui, então, essa capacidade de me automotivar. Então, não precisava ter alguém ali atrás de mim me motivando. Naquela época, 20 e poucos anos atrás, tu não tinha rede de apoio, que hoje é fácil, né? As mulheres se juntando, Sim. se unindo. Não era assim antigamente. As mulheres não tinham nem muita voz, né? Não tinham, é mais difícil, né? Então, agora não, já se une, já se conecta, né? E então eu tinha dificuldade, porque tu não tinha rede de apoio. Tu tinha que fazer por ti e hoje eu sei que Deus estava ali dando as oportunidades, né? Mas era tu e tu. Então, eu sempre tive essa dificuldade de ter rede de apoio, então tinha que ir atrás. E fui crescendo com o empreendedorismo. Hoje a gente tem uma agroveterinária, né? Nós temos a minha filha veterinária. Que legal. Meu marido é empresário, então, que faz a gestão da loja. E eu ficava ali nas redes sociais, fazendo administrativo de maneira remota, né? Mas empreendendo ali nesse empreendimento com família. Só que começa a vir a necessidade de tu conhecer um pouco mais disso, então tu quer ir em palestras, né? E eu comecei a ir nessas palestras e eu via muita coisa, assim, que fugia da palavra de Deus nessas palestras. Então, ao chegar ao ponto de uma vez eu ir numa palestra e a pessoa que estava palestrando, e pagava por isso, 200, 300 reais. E aí, cheguei nessa palestra e uma das painelistas, então, falou, hoje... Eu só me lembro dessa frase, assim, porque parece que o chão desceu, né? Ela disse, hoje eu só tenho funcionários homens para me vingar de tudo que eles fizeram para nós. Então, assim, foi caindo a ficha, né? E eu vendo, assim, que aquilo ali era um feminismo impregnado, né? Em forma de... Empoderamento, né? Sim, até mais que o feminismo. Exatamente. Então, isso começou a me incomodar. Eu digo, pô, eu tô aqui fomentando, pagando um valor, né? Gigante para ouvir isso, para ouvir coisas que vão estão em desacordo com aquilo que é minha bússola. E não também, eu acho que não estava agregando nada no que tu foi buscar, algumas né? coisas ainda se aproveitava. Mas no que ela falando, mas naquilo qual é a necessidade ali, de dizer? Não, naquilo ali nada. Então eu paguei para ouvir aquilo que eu combato todos os dias. Então aquilo ali começou assim me incomodar e eu comecei a buscar algumas empreendedoras cristãs. Então eu disse, Senhor, mas deve ter referência, né? Encontrei o Fabinho, né? Então, nesse processo, vendo ali que ele faz. E hoje o Numec tem muita coisa que se inspirou na ADEC, né? Que legal. Sim, eu até falei para ele um dia. Então, eu comecei a pesquisar e entender como que a gente vai, como que eu vou, né? Quem são essas mulheres, onde elas estão? E eu não achava nenhuma mulher referência em empreendedor que falasse algo de acordo com a palavra. Aí, um belo dia, eu abri a Bíblia e comecei a orar, então, né? Eu disse, Senhor, então me ajuda, me traz essas mulheres. E eu abri a Bíblia em Provérbios 31. E aquilo ali começou a saltar nos meus olhos, assim, de maneira diferente. Eu disse, tá, mas aqui tá a empreendedora que ele quer que eu aprenda, né? Essa mulher de Provérbios 31, ela é empreendedora. Ela trabalha, ela faz isso, ela faz aquilo. 1000 coisas. 1000 coisas. Ela vende, ela compra, né? Ela administra. Tá, folhei mais um pouco, eu disse, não, é coisa da minha cabeça, vou confirmar. Né? Folhei mais um pouco, vem Lídia, né, também. Então, assim, começou a saltar aos meus olhos casos de empreendedorismo na Bíblia. E aí eu comecei, uma noite, com tudo isso, comecei a orar e comecei a botar no papel. E em uma noite, uma madrugada, o Numec nasceu. Então, e vocês foram que estrearam, né? Sério? Aquele dia foi estreia? Sim, aquele dia foi o primeiro evento do Numec. Ele já existia daí no papel, a gente já estava fazendo reuniões, mas inclusive eu convidei o Fabinho para ser o primeiro por isso, por ele ser, legal. né? Esse que bom case. Que a gente
Fez parte, inspirou, né, exatamente. desse início. E aí ele não lembra, mas a gente estava num Porque é evento. tanta coisa, né? E a gente Passa tão estava, rápido. quer dizer, não sei se ele não lembra, mas acho que não. Mas a gente estava num evento lá em Sapucaia, na Igreja AME. E aí eu tive a oportunidade, fui cumprimentar ele. Fazia anos que não conversava com ele, aí fui cumprimentar ele e bem ansiosa, né? Falei para ele, eu digo, olha, tem um projeto muito legal de mulheres que é inspirado, inclusive, no que tu faz, e eu gostaria que tu fosse a primeira pessoa a palestrar lá. Ele super incentivou, né? E foi, daí foi quando vocês Que foram legal. lá. Eu lembro que a gente recém tinha voltado num treinamento em Gramado, se eu não me engano. Era que foi o maio de Improváveis. 22, nós marcamos e houve uma alteração na agenda e foi Então, na época passado dos para treinamentos. Isso aí. Foi o Improváveis em Gramado que a gente fez naquele ano. E ali deslanchou, e ali foi Que Deus, legal. sabe? Então começamos ali com algumas mulheres, 5 mulheres. Hoje a gente tem 10, que eu chamo de mentoras, né? Tem 10 mulheres, então. E o NUMEC, ele veio para isso, né? Para ser essa rede de apoio que eu não tive e que até as mentoras que hoje estão ali não tiveram, né? Então, hoje a gente busca capacitar. As gurias sempre falam, né? Márcia, tu é uma ativadora. E ao longo da minha vida toda, eu trabalhei assim. Sempre fui muito tímida, então eu ficava por trás, Nos criando as bastidores. coisas e dizia, vai lá e fala isso. Aham. Vai lá e faz isso. Então, eu fui uma ativadora, eu ativava as gurias, né? E hoje, aos pouquinhos, o Senhor está me Deus tirando, quer te ver na né? frente também. De trás do microfone, tá me botando Eu sei assim, como é na que é isso. frente. Mas isso ainda é difícil para mim. Quem quiser, por exemplo, fazer parte, vocês dão palestras, vocês ensinam, né, alguma coisa. Hoje nós temos várias ferramentas, né? Tem várias Então, frentes. Isso. Então, lá no @numec.missão, tu encontra, assim, algumas ferramentas na área, no digital, que a gente traz. Insights que Transformam, que é um quadro que a gente tem, com pequenas mensagens, assim, sobre assuntos específicos. Então, agora... Eu já vi, eu sigo ali, acho bem Essa legal. semana a gente trouxe onde buscar recursos para reconstruir o meu negócio e a minha vida após a enchente. Então, ali a gente trouxe alguns links de programas do governo que pode te auxiliar. Aí a gente coloca ali, chama no privado e que a gente vai te explicar, te ajudar a fazer esse cadastro. Então, porque muitas vezes as empreendedoras estão ali, algumas não conseguem interpretar o que diz, porque é muito burocrático. Então, nós temos um time super qualificado, desde contadora, enfim, várias mulheres ali que podem estar te auxiliando nisso. Que Então, legal. no digital, a gente tem várias ferramentas ali. Mas, saindo dali, nós temos a sala de network, por exemplo, que é um ambiente criado para que tu receba pequenas palestras. Né? Era isso que eu Isso, tava... pequenas palestras ali, é 1 hora de duração, ela é online, então tu recebe pequenas palestras ali para que tu já aplique. Semana passada, por exemplo, nós tivemos rotinas de sucesso. Então, como tu gerir o teu tempo, como que tu criar uma rotina eficaz, né, que vai te tornar mais produtiva. Então, levando em conta que o tempo da empreendedora é curto, porque geralmente ela é mãe, ela é esposa, Exatamente. né, ela tem vários papéis, então a gente faz 1 hora às 10 horas da noite. Então, tudo isso é entregue para ela em 1 hora, para não prejudicar a rotina dela. Cronograma. Exatamente. Eu sempre brinco com elas. Quem quiser sair, né, quem quiser ficar, fica, mas a gente está encerrando a sala agora. Então, a gente é bem rigorosa, assim, em relação ao Nós horário. também somos isso. Até para disciplinar, né, assim. E saber que é aquele horário também, se tu atrasar, tu já perdeu, né? Exatamente. Então, a Tem gente que ter tem a disciplina. sala de network. Depois, nós temos a escola de empreendedoras. Na escola de empreendedoras, aí sim, tu vai ter um período maior. Nós formamos o ano passado a primeira turma de mulheres, líderes empreendedoras. O nome do curso é Empreendendo com Propósito, né? Então, a gente tem o objetivo ali de criar multiplicadoras. Tudo que elas ensinam, porque o segredo tá nisso, né? Não adianta tu aprender e ficar para ti. Tu tem que passar adiante. Tu tem que passar adiante, né? É assim que o reino... Juntas são fortes. É assim que os 12, né, exatamente. fizeram tudo isso, gerando multiplicadores. Então, é esse mesmo princípio. Então, na escola de empreendedoras, por isso que ela chama líder empreendedora, porque tu sai dali e tu vai capacitar outras. E aquelas que tu capacitou, vai capacitar outras e outras. E assim a gente vai criando, né, mulheres com princípio também dentro do empreendedorismo. Então, a gente tem a escola de empreendedoras com esse curso. Nós tu que dá o curso? São várias mentoras. Então, a gente tem ali
comunicação, a gente tem imagem de valor, que é a Paulinha que deu. A gente tem até sobre oração, poder da palavra, daí a gente tem fluxo de caixa, a gente tem todos cursos em várias áreas para capacitar uma empreendedora em todas as áreas que ela precisa se desenvolver. Que legal. Então, cada aula, cada módulo tem 2 horas. No final dos 3 meses de aula, elas fazem um trabalho que eu chamo de TCM. Porque não adianta, muitas vezes na correria, tu não absorve aquilo ali. E eu não vou colocar ali no mercado uma líder, dizendo ela que tem um título de líder, se ela não absorveu. Exatamente. Então, a gente faz o TCM, que é um trabalho de conclusão de mentoria. Tipo, mais na prática? Na prática, elas Ótimo. têm que escrever. Aí, então, a gente tem as perguntas. Cada módulo, elas têm que fazer uma dissertação dizendo o que eu aprendi com esse módulo. Então, ao final e elas vão fazendo essa elaboração, eu que faço a orientação do TCM, legal. Né? Ao final da mentoria, elas têm um documento, então, que é um memorial. O que eu aprendi na primeira aula, quem deu a primeira aula, qual é o tema central da primeira aula. Não, e tipo, se tu perder a aula, não tem nem como. Eu tô gravando as aulas, mas elas têm um tempo também para assistir. Não, mas eu digo, elas não podem pular etapas, né, Márcia? Não, é por isso. Ali, por no final que tu faz essa... TCM. Esse TCM, tu vê realmente que ela aprendeu. Exatamente. E a gente teve casos de meninas que não desistiram, mas que não entregaram o TCM. Entendi. E eu não pude formá-las, né? Então, já tem agora, nós começaríamos a 2ª turma no dia 1º de junho desse mês, em função da enchente, algumas alunas que estavam inscritas que perderam, a gente, em respeito, postergou. E ainda não temos data prevista, mas a princípio é para 12 de agosto começar, então, a 2ª turma da mentoria Empreendendo com Sucesso, com propósito. Nossa, mas que projeto lindo. A gente vê Deus assim, às vezes eu queria questionar, porque daí falta muita coisa, né? E eu dizia, Senhor, eu acho que eu me emocionei. E o Senhor dizia, queridinha, por melhor que tu seja, tu não faria isso sozinha. Então, eu te aí eu vejo. Então eu digo, não, tá bom, Senhor, é tu mesmo, né? Então ele começou só eu e a minha irmã e a minha cunhada. Daí o Senhor começou a enviar mulheres assim que são minhas professoras, que são minhas mentoras e que pediam para entrar. Talvez cada uma numa área. Na minha humildade, eu não iria convidá-las. E aí o Senhor, sabendo disso, pegava e enviava, dizia assim, ai, olha só, tô só esperando tu me convidar para fazer parte desse projeto. Então, Deus purinho, como diz a minha irmã, Deus purinho. Deus puro. Deus purinho. E aí a gente foi crescendo. Então, para esse ano, a gente tem outros projetos. Eu não engesso nada. A cada 6 meses, a gente, então, senta em conjunto e revê, né, os processos. Então, não quer dizer que hoje tem a escola de mentoras, para o semestre que vem vai ter. A escola de empreendedoras, que para o semestre que vem vai ter. A gente está sempre, né, buscando no Espírito Santo qual é o direcionamento dele, né? E tudo baseado também na palavra de Deus. Sim. A gente tem... princípios cristãos. Exatamente, porque às vezes tu chega em algum um estabelecimento de uma empreendedora e aí tu via lá um funkzão tocando no fundo. Não, eu não misturo profissional com religião, coisa assim. Não, mas não se trata disso, né? Então, assim, não era por maldade, mas falta de conhecimento. Então, todo esse processo a gente ensina dentro da escola, a gente ensina ali dentro das próprias salas, né? Vai acontecendo, vai conversando e a ficha vai caindo, né? No caminho que o Senhor vai, então, tirando as vendas e vai mostrando como a gente não precisa desenhar para elas, né? É convivendo com as outras, a gente indo visitar o negócio, que elas vão entendendo como que funciona. O nosso propósito maior ali é aproximar elas de Deus. Porque ao se aproximar de Deus, o próprio Espírito Santo vai fazendo isso. Não, e revela, né, também o seu propósito. De repente ela tá pensando que vai fazer algo, daqui a um pouco ela vê que é totalmente diferente, ela se descobre. Nós temos experiência ali de mulheres que se achavam só vendedoras. Mas sim. E hoje elas, meu Deus, descobriram que elas são uma têm empresária, eu sou uma empreendedora. A gente, a nossa base ali é a parábola dos talentos, né? Então a gente sempre fala, tu já nasceu com talento. Agora, se tu vai desenvolver,
é tu e Deus, né? Então a gente tá aqui para te mostrar que tu tem esse talento, para te usar as ferramentas para Para florescer. E o Espírito Santo vai então te impulsionando. Eu tenho uma menina, eu tenho vários cases ali. Nós temos a primeira menina que até teve uma live com ela semana passada, que ela não era cristã. No evento do 6 de maio de 2023. Foi a nossa feira, a segunda edição. Primeira edição foi a que tu foi. A segunda edição foi... Nós vamos ter em setembro, vou te convidar. E a segunda edição, então, foi agora em 6 de maio de 22. Ela apareceu lá, se inscreveu na última hora, viu nas redes sociais, ela católica. E ela foi. Eu não ia aceitar a inscrição dela, né? Porque eu sempre digo que Deus coloca... As regras são para nos testar, né? Se eu não sou capaz de seguir uma regrinha imposta por homens, que farás que Deus coloca, né? Então, eu sou rigorosa com as regras. E eu disse, não vou colocar. Mas a minha sobrinha falou assim, tia, eu sinto. Daí não tem, né? Quando ela sente do Espírito Santo, não tem como eu barrar. Aí ela disse, eu sinto que a gente tem que colocar ela. Eu digo, amém, Malu, vou pelo que tu sente então. Porque eu tô tão envolvida que eu não senti nada. Pois a menina foi na exposição. Era na igreja. Hoje ela tem uma célula na casa dela. Naquele dia... Ela estava no culto, ali o Espírito Santo pegou ela de jeito, aí ela conversou com a minha irmã, a gente inseriu ela numa igreja, hoje ela já tem uma célula, 1 ano depois, a pastora dela veio me dizer, Márcia, olha esse fruto aqui do NUMEC. Ela se batizou, o marido, a filha. Tu imagina se tu não tivesse? Tu imagina se não tivesse, o Senhor ia cobrar de mim, né? Mas eu sempre escuto. A Malu, né? A Malu, foi usada. A gente sempre escuta, né? Eu confio na direção que Deus dá para elas e elas confiam na direção que Deus me dá. Então, a gente trabalha muito em conjunto. Eu não sei trabalhar sozinha. Então, essa menina é um case, sabe? O Senhor alcançou toda a casa dela. E hoje a casa dela tá alcançando quantos outros? Porque ela já está com uma célula na casa dela. Que legal. Então, esse é o nosso propósito, né? Se o NUMEC tivesse que acabar ali... Transformar vidas. Então, assim, se ele tivesse que acabar ali, só ter alcançado a Grazi, já era o suficiente para nós, entende? Depois tem uma outra menina que ela não falava, não mandava áudio. Tentava conversar com ela. Envergonhada. Hoje ela faz live. Ela sempre fala, Márcia, o NUMEC transformou minha vida. Então, essas pequenas coisas... Elas florescem, assim, né? Elas descobrem o seu propósito, seus talentos. Através de uma pequena rede de apoio. O NUMEC é isso aqui. Às vezes eu vejo casos que nem o de vocês, do Fabinho. Eu penso, nossa, mas precisa tanto pra gente chegar... Não, nenhum vai ser igual ao outro. Nenhum vai ser igual. E tem que ter muitos. Porque nem eu sempre digo, né? A Bíblia fala também, a seara é grande, mas há poucos trabalhadores. Então, a gente tem que se unir. Sim, tu sabe que nós fomos o primeiro núcleo de mulheres e empreendedoras, porque NUMEC quer dizer Núcleo de Mulheres e Empreendedoras do Rio Grande do Sul. Então, de mulheres empreendedoras cristãs. Ele foi o primeiro do Rio Grande do Sul. Não tinha nenhum outro núcleo de mulheres e empreendedoras cristãs. Então, eu digo que a gente já fez história, né? Hoje tem vindo outros... E vai aumentar cada vez mais. Sabe como é que eu vejo vocês? Com o Instituto. Oh, glória! Recebemos em nome de Jesus. Instituto NUMEC, veja assim, sabe? Eu recebo, profeta, eu ganhei esse colarzinho aqui da Paula. E ela disse, Márcia, eu comprei pra mim. Mas o Espírito Santo me incomoda cada vez que eu vejo esse colar... Eu me lembro do NUMEC, o Espírito Santo me diz, dá para ela, porque é os frutos, é uma árvorezinha cheia de frutos. E aqui, love, então quer dizer, né, frutos de amor. E a gente não ganha nem R$1 para fazer aquilo ali. Então, é a nossa ação de graça para o Senhor, é o tempo, uma palestra que as gurias cobrariam R$500, R$600, não sei quais os valores, elas dão de graça ali, elas colocam seu tempo. Eu tiro o tempo da minha agenda para as outras coisas para gerir, né? Eu sou a coordenadora geral, então eu acabo gerindo e criando as coisas e elas colocam em prática, né? Eu até então, querendo agora, tu falou do colarzinho, eu quero agradecer também o presente. Esse aí... Que me deram. Esse anel, ele é fruto de um retiro, né? O NUMEC, ele é filho de um grande projeto que Deus deu para nós, que é o Mulheres com uma Missão. O Mulheres com uma Missão é um projeto que tem por objetivo resgatar a identidade
da mulher, né? A identidade feminina da mulher. Gosto muito de Então, falar assim, sobre isso. nós trabalhamos nesse projeto muito com aquelas mulheres que já participaram de uma igreja e saíram, né? No início, hoje a gente está fazendo 10 anos, mas há 10 anos atrás, a gente começou trazendo aquelas mulheres que estavam machucadas por igreja ou por pessoas, né? E acabaram tirando seus olhos do Senhor. Então, a gente recebia elas, limpava, curava, levava para um retiro e inseria elas numa igreja. A gente tem parceiras, né? Mas Várias só igrejas. para nós entender, e o pessoal que também está nos assistindo. No MEC, O NUMEC é filho do Mulheres com a Missão. É o braço empreendedor do Mulheres com a Missão. 2 projetos. O Mulheres com a Missão é o projeto mãe, né? Então, aqui num guarda-chuva, Mulheres com a Missão, que resgata mulheres, que é o anelzinho. Que resgata mulheres, né? Então, hoje a gente já tem um trabalho com mulheres de todas as igrejas, mas no início nós resgatávamos mulheres. É um trabalho feridas. social? Não, na verdade é um trabalho feminino, onde a gente conecta mulheres e juntas a gente se cura. Entendi. Então, no início, a gente só trabalhava com aquelas mulheres que tinham saído de igreja, que estavam desigrejadas por algum motivo. Então, nós resgatávamos. Machucadas. Exatamente. Então, a gente resgatava, curava as feridas e enviava para as igrejas de novo. Hoje não, hoje a gente já tem retiro. Hoje a gente já tem retiro de pastoras e líderes, né? Então, hoje não ficou mais só nas mulheres. Hoje não. Hoje a gente tem mulheres que congregam, que são líderes nas suas igrejas, que estão aí curando. Então, nós tivemos um retiro em janeiro desse ano com 70 mulheres, pastoras e líderes. Só pastoras e líderes. Que a gente legal. fez direcionado. Então, Mulheres com a Missão é esse guarda-chuva. Tá. Dentro do Mulheres com a Missão tem um braço empreendedor, que é o NUMEC, e tem o Talitha Cumi, que é um braço de guardião da infância e dos direitos da criança e adolescente. Que legal. Então, o Mulheres com a Missão é esse guarda-chuva que tem esses dois, e ainda tem um terceiro viés. Eu quero que tu fale um pouquinho dos outros dois, fiquei curiosa. O Talitha Que Cumi, trabalho então, lindo. é a coordenadora, é a Danessa. Ela é conselheira tutelar. E como é que ele faz? Ele vai nas igrejas, nas instituições e faz palestras sobre como identificar o abuso, um possível Isso é muito abuso. A gente não imagina o quanto isso está matando as crianças, Não, e os adolescentes. principalmente, né, Márcia, não entendo muito, porque, né, não trabalho nessa área, mas eu consigo entender porque eu também ministro muitas mulheres, né? Assim, o principal, ameaça. Tu não vai falar, tu vai ficar quieto, senão, Nossa, a gente pensa sabe, assim, mas por que pressão não psicológica na criança, o trauma que coloca na vida daquela criança. O abuso hoje, O ele abuso mata. é muito sério. O abuso, ele mata. E ele mata de maneira silenciosa, né? Tu vai te perdendo, tu não sabe mais quem tu é. Nossa. Eu sou E muita vítima gente de leva abuso. pra vida, quando é adulto que vai se abrir. Que vai Às falar. vezes fala, né? Às vezes Mas fala. olha, não, eu já digo das mulheres que eu mentoria, assim, que quando estão adulta, que tem, sabe, E não agora sabem coragem o porquê de falar. de tantas consequências. Exatamente, que foi um bloqueio, eu não consegui falar, claro, ameaça, vergonha, sabe? Aí, ninguém vai confiar em mim. Se sentindo culpada, suja. Nossa, isso aí é um trabalho muito lindo de vocês. O Talitha Cumi, ele quer atuar na prevenção, né? O alerta Então, para as crianças. A gente, para as crianças, ela tem o semáforo do toque, que é a coisa mais linda de ver. Que é um semáforo mesmo, então ela leva, e daí tem ali, aonde o que é verde pode tocar. O que é amarelo tem que cuidar. Ótima o que é vermelho não pode. Então, já educando a criança é muito pedagógico. Então, tu educa legal. a criança para que ela também se proteja. Isso aí é legal de Porque levar nem nas sempre- escolas. Ela leva nas escolas. Ela leva um trabalho voluntário do Talitha Cumi, né? E Deus deu essa visão para ela. Mas eu vou deixar que ela fale quando Que ela vir aqui da legal. visão. Porque Tá. é lindo de ver. É lindo de ver. Então, o Talitha Cumi, ele trabalha, então, na prevenção. Então, ela dá aula, ela dá palestra nas escolas, nas igrejas, nas instituições, seminários, né? Até tem em Novo Hamburgo na semana que vem,
capacitando pais, pais, cuidadores, né, responsáveis e também as crianças. Então, esse é um Que trabalho trabalho lindo. lindo. Ela vai em todas as igrejas, tá? Agenda aberta, se quiser convidar, né? Só que tem que bater com o trabalho Sim. que ela tem os plantões dela como conselheira. Então, já era um trabalho que ela desenvolvia antes, né? Mas ela vai contar a história Não, aqui, desde que como ela que nasceu Vai falar assim, essa Thalita Cume. Cume. E o NUMEC é o braço empreendedor, então. Mas o Que grande... é tu mais que coordena. Que eu criei ele, né? Então, eu criei, Deus deu essa visão, eu botei no papel e apresentei para as Aí colegas foi. do Mulheres com a Missão. E eu disse, gurias, tá aqui, é isso aqui que Deus me deu. E agora? Faz sentido para vocês? E agora? E aí elas disseram, faz total sentido, vamos tirar do papel. E aí a gente fez o primeiro evento e a gente já tá indo aí para 2 anos e um sucesso. Hoje nós temos vários grupos, né? E para te fazer parte, se você quiser fazer parte, ser uma nucleada, lá no nosso Instagram, no link da bio, tu entra num grupo geral, que é o Prospera no MEC, que é um grupo de negócios e oportunidades. Então, ali tem vagas, ali tu tem pessoas que compram, tem pessoas que vendem. Então, ali é um grupão, assim, geral, né? E também tem um network ali junto também, Sim, né? tem, né? Nossa, tem parceiros e clientes. legal. Dali sai várias. Tem uma menina agora que tá fazendo pães para doar para as pessoas que sofreram com a enchente. Então, ali eu só vejo ela Muita colocando. gente se despertou agora. Sim. Eu só vejo tudo ela que colocando assim, ai, obrigado por ter doado isso, obrigado por ter doado aquilo. Então, se cria uma grande rede de apoio mútuo ali, né? Muitas alianças, Sim. muitos parceiros e muitos negócios saindo dali. Que lindo. Mas, então é isso? Essa é uma pirâmide? Tem É um mais... guarda-chuva. Um guarda-chuva. É um guarda-chuva. guarda-chuva. Daí o guarda-chuva e embaixo tem esses 2 projetos. Ai, E muito tem lindo. um outro projeto. Mas é isso que eu ia dizer, tem um pra tem um fechar. terceiro. Só que esse a gente tem trabalhado muito devagar com ele, porque a gente não tem braço para tudo isso, né? Sim. Mas que chamo Déboras, né? Que tem, então, o intuito de desenvolver mulheres para a política. Então, que é essa esfera que eu sempre digo que existe 2 caminhos para a transformação de vidas, né? Que é a educação e a política. Mas a educação precisa da política Sim. bem feita, né? Para, então, se desenvolver. Então, o Déboras, ele traz isso, né? Como servir nessa esfera tão importante que é a política, seguindo princípios bíblicos. Mas esse a gente ainda é muito, né? Muito... como que eu digo assim, é mais bebê, né? A gente ainda está desenvolvendo aos pouquinhos. Nosso foco hoje é empreendedoras e as crianças. Esse é o que o Senhor tem ardido no nosso coração, essas 2 esferas, o empreendedorismo feminino e a infância, né? Guardiões da infância. Olha, vocês estão de parabéns, tu tá de parabéns, porque assim, ó, é um trabalho lindo. Amém. E não é pouca coisa. Nossa! Não é pouca coisa. Não é bastante. Eu já quero até aproveitar a audiência desse programa, né? Se vocês quiserem, então, Pode tipo, dar os eu arrobas. tenho um talento, né? Aí, ó, pessoal. Sei fazer card, a gente precisa. A gente precisa. Então, nós temos um staff onde fazem parte da equipe pessoas que têm essas habilidades, né? Que querem dar a sua ação de graça também, né? E aonde que elas acessam? Elas podem... Tem o meu... Lá no nosso Instagram, pode me procurar no Márcia Venícia, né? .rgs. O RGS não é de Rio Grande do Sul. E todo mundo diz... Sabe que eu sempre achei que era? Não, é Rodrigues Garcia Silveira. Agora eu entendi quando tu falou. Não, é Márcia... Nome de princesa. Nome de nobreza, né? Márcia Venícia.rgs. Então, ali tu me chama no privado. Ótimo. E a gente... Ou lá próprio no Instagram do NUMEC mesmo. Ó, que é empreendedoras. NUMEC.missão. Fica a dica. E o Mulheres com uma Missão é @Mulheres com uma Missão. Eu sigo vocês, eu acho esse trabalho lindo. Só que eu não imaginava que tinha tantos braços, tantas coisas. Que trabalho bonito. E Deus vai cada vez mais abençoar, vai abrir mais portas. Amém. Porque é isso que Ele quer, né? Que nós trabalhemos para o reino de Deus. E juntar. Então, algo que tu gosta de fazer. E fazer para Deus. E ainda sobra tempo para cursar psicologia. Tu cursa psicologia? Faço uma pós em psicanálise. Tu não acredita. Eu ia te perguntar assim, ó. Te juro. Já que não deu tempo. No meio de tudo isso, tem alguma psicóloga
Tem uma futura psicóloga. Porque precisa, Sim, né? Nas duas áreas. E olha só, agora tu falando que tu... eu sempre trabalhei, como eu te falei, né? Eu sempre tive esse trabalho, assim, de estar impulsionando mulheres, né? É uma coisa que arde em mim. Eu vejo a Silene, eu já tô aqui pensando, Silene, podia fazer isso. Se tu fizesse isso, né? É algo que arde, não tem como, né? E eu sempre fiz esse trabalho. E todo mundo dizia, Márcia, teu chamado é para isso. Mas a gente sempre tem aquilo de não acreditar na gente, né? Até que o Senhor vem e resgata a tua identidade, tu te reconhece nele, né? Então, eu só passei a acreditar que realmente isso era um propósito, né? Ativar, impulsionar e desenvolver mulheres de 3 anos para cá. Então, eu sempre fiz isso, há mais de 10 anos, e eu brinco, assim, que quando eu lançar minha mentoria, eu quero que ela seja uma prova social, né? Então, tem muitas mulheres hoje que são bem influentes nessa área que eu ajudei a desenvolver, né? Eu disse, vocês vão ter que botar prova ali. Então... Mas então eu não acreditava nisso, né? Então eu sempre trabalhei com essa parte. Mas chegou um momento de aconselhar mulheres, e chegou um momento que eu precisei de, mas se isso é realmente propósito, eu preciso me capacitar. E aí então eu fui para a área de psicologia. Eu me formei em administração, fiz pós-graduação em políticas públicas, gestão estratégica, e agora, então, estou fazendo uma pós em psicanálise e cursando a psicologia. Mas é uma área, assim, que tu... Primeiro, tu começa a te entender, né? Sim. O Fábio sempre fala assim, quando alguém vem me falar que vai fazer psicologia, eu sempre pergunto, né? Primeiro, tu vai te cuidar, tu vai te descobrir. Primeiro depois, é pra ti. É que nem a liderança, né? Como que tu vai liderar alguém se tu não tem capacidade de te autoliderar? Então, primeiro é te autoconhecer, né? Tu conhecer as tuas limitações, as tuas potencialidades. Tu tem que sentar primeiro para aprender, para depois levantar para ensinar, né? O nosso maior desafio é com a gente mesmo, né? Ai, parabéns. Olha, que trabalho. Eu tô assim, tô encantada. É muita coisa, né? É bastante, porque assim, a gente nunca teve um tempo para conversar específico. E eu amo falar sobre isso. Nunca deu, a gente tá sempre se vendo correndo, né? Mas eu sabia que nesse programa tu ia poder contar, né, todos os teus projetos. Tá chegando no final do nosso programa, tu viu como passa rápido. Nossa, mas eu queria te fazer uma pergunta. De todo esse teu currículo, que é lindo, já sei a resposta, mas eu queria que tu falasse para nós se tu descobriu o teu propósito. Sim. Ou os propósitos. Sim. Não, hoje eu acreditei, né? Eu já desconfiava, assim, porque é aquilo, sabe aquilo que tu faz até de graça, né? E então... Que Deus, quando é propósito, ele te capacita, mas ele coloca o amor. O amor. Então, assim, é inerente. É inerente a mim, assim, né? De querer ver. Como eu te disse, eu olho para a Silene e vejo ainda mais possibilidades, né? Então, eu olho para outra e isso é de Deus, não é da gente. Porque eu nem me desenvolvi. Te entendo. Né? Nem me desenvolvi para isso, não estudei para isso, né? Então, é algo que é do Senhor mesmo, né? E então eu descobri que o meu propósito é ativar, impulsionar e desenvolver mulheres. E hoje eu faço isso assim de uma maneira mais aberta, né? Antes fazia nos bastidores. Hoje eu falo sobre isso. Antes não. Antes eu tava assim, não, vai lá, vai lá. Me lembro que no 2º ano do NUMEC fizeram uma homenagem para mim e eu tive que subir lá. Então cada uma das mentoras falou: tu me desenvolveu nessa área, tu me impulsionou nessa área. Legal. Aí tu imagina, tu vê as tuas professoras falar que tu contribuiu para quem ela é hoje, isso assim foi cura para minha vida, né? Foi sem cura. Dúvida. Então todo mundo já acreditava, só eu que só não tu acreditava. Que não. E daí naquele dia o Senhor virou uma chavezinha assim, né? Vamos lá, acredita em ti, né? E eu tenho um versículo que eu amo, que sempre mexeu comigo, e hoje estudando psicologia e trabalhando com desenvolvimento pessoal, faz muito mais sentido, que é Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim será. Então, costumo dizer que depois de Deus, a mente é a coisa mais poderosa que existe, né? Então, tu precisa fortalecer o teu espírito e desenvolver a tua mente também, né? Conseguir controlar, porque é dela que provém as fontes da vida. Ai, que lindo. Nossa, nós vamos ter que marcar um outro podcast aqui para falar dos eventos. Mesmo. Pode vir tu, né, a Danessa. Posso trazer o time? Pode, vamos fazer. Quer dizer, 10. Não cabe todo mundo. Mas nós vamos arrumar uma maneira,
porque eu achei muito lindo esse trabalho e a gente tem que divulgar, as pessoas têm que conhecerem a Numec. Quero te agradecer Ai, por ter obrigada vindo. eu. Olha, passou voando. Eu vou te Passou dizer, voando. eu tinha muitas coisas para perguntar, mas Sim, eu tinha que escolher algumas, Ai, né, muito para bom. as pessoas conhecerem, né, a Márcia, conhecer o teu trabalho. Parabéns mesmo, que Deus continue abençoando vocês. E eu já vi ali, entendeu? Um instituto, coisas assim. Ai, eu recebo, Que ó. Deus, sabe, Recebo. abençoe cada vez mais. Ele vai trazer pessoas para andar junto com Amém, vocês. amém. Como é necessário. E eu também estou à disposição. Se quiserem, é só Amém, me não chamar. fala 2 vezes. E aqui a porta vai estar sempre aberta para vocês também. Amém, obrigado, obrigado. Vocês são uma referência para nós e para o Numec também. Ai, Obrigado pela oportunidade. eu que agradeço e obrigada pelos presentes também que tu trouxe, né? merece, Obrigada merece. pelo carinho de vocês, Amém. principalmente o teu. Amém. Pessoal, e o programa está chegando no finalzinho. Espero vocês aqui todos os domingos. Que vocês fiquem com Deus e até a próxima.